Olá. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre nutrição mineral de plantas. Então, nós vimos as definições de fertilidade do solo, né, alguns conceitos importantes, e agora nós vamos caminhando aí para alguns conceitos dentro da parte de nutrição mineral de plantas, certo? Bom, vamos iniciar falando de quais são os elementos minerais que são requeridos para o desenvolvimento satisfatório das plantas. Tá? Então, sabemos que existe na natureza dezenas, né, de elementos minerais, porém nem todos são exigidos pelas plantas. Né? Então, vamos conhecer um pouco quais são esses elementos. Né? Bom, o que é importante a gente compreender? Vamos pegar como exemplo uma planta de algodão, tá? E vamos submeter essa planta, vamos pegar o exemplo, pegar e submeter essa planta, que é um material fresco, né, material vegetal fresco, e submeter a uma temperatura de 60 graus Celsius por 48 horas, tá? Depois que esse material estiver seco, né, ou seja, toda a água constituinte da planta for eliminada devido à alta temperatura da estufa, permanecerá apenas 25% do peso inicial. Então, se eu tinha lá uma planta com 1.000 gramas, né, nós vamos ter apenas 250 gramas, em média. Né? Então, a constituição de um vegetal é de 25% de matéria seca e 75% é água, certo? Tá? Então, dessa planta de algodão, 25% é matéria seca, ou seja, se eu coloquei 1.000 gramas na estufa a 60 graus por 48 horas, depois dessas 48 horas nós vamos ter apenas 250 gramas, que é a matéria seca. Ok? Se nós formos analisar essa matéria seca, qual que é a constituição dela? Tá? Então, em torno de 45% da matéria seca é oxigênio, em torno de 45% é de carbono, tá? Em torno de 6% é hidrogênio e 4% é de cinzas. Tá certo? Então, se eu pegar essa matéria seca e submeter ela a um equipamento conhecido como mufla, tá? Como se fosse um forno de alta temperatura, né? Onde nós colocamos um cadinho, uma cápsula, né, de porcelana, coloca essa matéria seca e submete a 550 graus Celsius. Tá? Após, né, 48 horas ou peso constante, o que nós vamos encontrar será apenas esses 4% que são as cinzas. Tá certo? Então, da matéria seca, 4% é cinza, 6% hidrogênio, 6%, 45% oxigênio e 45% carbono. Tá? Onde estão os elementos minerais essenciais para as plantas? Dentro das cinzas. Tá? Então, esses 4% aqui, ó, nesse gráfico pizza aqui, esses cinzas é onde estão os minerais absorvidos pelas plantas. Tá? Oxigênio, carbono e hidrogênio são elementos essenciais orgânicos. Tá? E dentro da cinza nós encontramos elementos essenciais minerais. Tá? Então, do constituinte total da planta, né, 100%, vamos pegar 1.000 gramas, né, de uma planta de algodão, como exemplo, se submeter à estufa 250 graus, 250 gramas é matéria seca. Se submeter à mufla 550 graus, apenas 4% é cinza, o que vai permanecer. Tá? Então, 4% de 25 é 1%. Então, de toda a constituição da planta, apenas 1% é material mineral, ou cinza, que desempenham diferentes funções dentro da planta. Tá? Então, se eu tenho uma planta de algodão 1.000 gramas e submeter ela à temperatura de 550 graus, que vai restar é apenas 10 gramas, que é 1% de 1.000. Esses 10 gramas é que contém o material mineral essencial para o desenvolvimento da planta. Certo? Então, o que são elementos essenciais, né, para nós compreendermos?
Elementos essenciais, esses dois pesquisadores aí, eles criaram 3 critérios que conhecido como critério de essencialidade. Então, os elementos essenciais são os elementos que atendem os 3 critérios de essencialidade. Tá? O critério número 1 é que um elemento é essencial se sua deficiência impede que a planta complete seu ciclo vital. Ou seja, vamos pegar o exemplo do nitrogênio, ele é um elemento mineral essencial. Se não tiver nitrogênio presente no solo para a planta absorver, a planta não irá conseguir se desenvolver. Tá? Então ele atende o critério de essencialidade número 1. Tá? O critério de essencialidade número 2, o elemento ele não pode ser substituído por outro elemento. O que quer dizer? Se a planta apresenta deficiência de nitrogênio, eu não posso suprir essa deficiência com fósforo. Nitrogênio tem uma função dentro da planta, o fósforo outra. Tá? Então não pode ser substituído. Okay? E o critério 3 é que o elemento deva participar diretamente no metabolismo da planta. Tá? Então desenvolve um papel relevante ou importante dentro da planta. Vamos pegar, por exemplo, um outro elemento mineral essencial que é o potássio, tá? Simbolizado pela letra K+. O potássio ele tem um papel importante, né? Ele chama abertura e fechamento dos estômatos das folhas. Então ele faz a abertura e fechamento. A planta, as células do estômato, né, conhecida como célula guarda, ela absorve o potássio, ela fica túrgida. O ostíolo do estômato abre, permite a troca gasosa, a perda de água. Né? Passou por uma situação mais adversa, como um veranico, falta de água, a célula perde o estômato dentro da planta, né? Ela murcha e aí fecha, impedindo essa perda de água e troca. Então participa do metabolismo importante dentro da planta, tem uma função. Então esses são os 3 critérios de essencialidade. Tá? Sem o elemento a planta não consegue se desenvolver. Critério 2, o elemento não pode ser substituído por outro elemento. E critério 3, o elemento mineral deve participar diretamente do metabolismo da planta. Ok? Então, todos os elementos minerais que atendem os 3 critérios de essencialidade, eles são considerados um elemento essencial. Tá? Quais são esses elementos essenciais? Nós já citamos 2, o nitrogênio e o potássio, vamos ver quais são outros. Tá? Bom, é importante a gente entender que os elementos essenciais eles são divididos em macro e micronutrientes. Tá? Por que eles são divididos assim? Porque os macronutrientes eles são exigidos em maior quantidade pela planta. Os micronutrientes são elementos minerais exigidos em menor quantidade pela planta. Tá? Essa definição de macro e micro é apenas relacionada à quantidade do elemento exigido pela planta. Não quer dizer que um é mais importante que o outro. Tá certo? Tá? Então, tanto o macro quanto o micro, eles têm relevância dentro da planta, são importantes, são essenciais. Porém, enquanto, por exemplo, o nitrogênio, nós aplicamos aí 150 kg por hectare numa cultura igual ao milho de nitrogênio, né? O boro nós vamos aplicar aí 500 gramas, às vezes 1 quilo, né? Porém, ambos são essenciais, mesmo sendo exigido em pequena quantidade, ainda assim ele é essencial, certo? Quais são esses elementos? Tá? Bom, aqui estão os elementos, né? E a concentração média desse elemento dentro da planta. Tá? Então a gente vê os macro, esses 3 primeiros são os elementos essenciais orgânicos, tá? Que é o oxigênio, carbono e hidrogênio. Então a gente vê 45 gramas por quilograma de matéria seca. Ok? O oxigênio e carbono. Aí nós temos aqui nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre, silício. Tá? E aí temos aqui os micronutrientes, ou os nutrientes exigidos em menor quantidade. Alguns autores enquadram, né? Inclusive a legislação brasileira de fertilizante enquadra o silício como um micronutriente. Então eu estaria aqui, ó. Tá? Algumas plantas acumuladoras de silício eles estão nessa ordem aqui de 0,1 grama por quilograma. Tá? Porém, na maioria das plantas eles estão na casa aí das miligramas por quilograma. Tá? Então, dentre os micronutrientes nós temos cloro, ferro, boro, manganês, né? O sódio, né? Não é um micronutriente, não é um essencial apenas para algumas plantas, ele desenvolve uma função importante.
cobre, cobalto, molibdênio e níquel. Tá? Então, essa tabela periódica demonstrando todos os elementos que nós temos na natureza, tá? Elementos minerais. E aí, para nós entendermos, né? Aqui nós temos dezenas de elementos minerais, porém nem todos são essenciais. Tá? Como a gente pode ver aqui, ó, o arsênio, aqui, ó, AS, tá? O germânio, tá certo? O alumínio não é um elemento essencial. O estanho não é um elemento essencial, tá certo? Agora, fósforo, aqui ó, fósforo, enxofre, cloro, o oxigênio, nitrogênio, carbono, boro, esses são elementos essenciais. Tá? Então, a maior parte dos elementos minerais presentes na natureza não são essenciais para as plantas, apenas alguns, tá? Que nós vamos ver aqui. Tá? Então, esses três elementos, como já dito, são os elementos minerais essenciais, elementos orgânicos. Tá? Esses 6 primeiros aqui ó, são os elementos minerais essenciais macronutrientes, ou os macronutrientes, tá? Que são os elementos essenciais exigidos em maiores quantidades. Quais são eles? Nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo e o enxofre. Tá? Então, esses elementos essenciais, né, exigidos em maior quantidade. Então, esses 3 são orgânicos e esses demais são minerais. Esses 6 primeiros são os macronutrientes minerais. Tá? E aí aqui em vermelho nós temos elementos, os micronutrientes, ou seja, elementos minerais exigidos em menores quantidades. Então nós temos o cloro, o ferro, manganês, boro, o zinco, cobre, molibdênio, o níquel, tá? Temos o silício, que foi incluído na categoria de essencial, né, em 2007, né? O selênio, o níquel em 2018, tá? E mais recentemente nós temos também o cobalto, que é simbolizado, o símbolo dele é CO, também enquadrado como um micronutriente, ou seja, um elemento essencial. Tá? Então, o que acontece? À medida que a pesquisa vai avançando ou vão se desenvolvendo ferramentas que consigam avaliar mais a nível molecular a ação dos nutrientes, né, é possível se comprovar a essencialidade ou não desses elementos. Tá? Então, no caso, silício, selênio, o níquel e o cobalto, eles passaram a cumprir os critérios de essencialidade mais recentemente. Tá? Então, todos esses elementos aqui e o cobalto são considerados elementos essenciais. Tá? 3 primeiros orgânicos, todos os demais minerais. Tá? Minerais que são, né, absorvidos do solo, né, muitas das vezes como fonte os nutrientes adicionados na adubação. Tá? Então, esses são os elementos que atendem os critérios de essencialidade. Tá? Ou seja, sem ele a planta não desenvolve, participa ativamente de um metabolismo dentro da planta, tá? E não pode ser substituído por outro elemento. Então, atendeu os 3 critérios, elemento essencial. Esses são os elementos essenciais. Ou seja, em 1000 gramas de um material vegetal fresco, 10 gramas é cinza. Nessa cinza nós vamos ter todos esses elementos e mais alguns que a planta absorve, porém não é o essencial. Por exemplo, a planta pode absorver alumínio, só que o alumínio não é um elemento essencial, ela desenvolve muito melhor sem ele. Mas se estiver presente no ambiente, algumas plantas conseguem absorver. Tá? Então, apenas 1% da planta nós temos esses elementos essenciais, nutrientes essenciais. Certinho? Bom, então tá aí, né? Mais de 100 elementos na natureza. Na planta de 40 a 50, apenas alguns são essenciais. Os que não são essenciais nós podemos enquadrar como benéfico, né? Ou seja, ele aumenta o crescimento da produção em situações particulares. Então, no caso, o sódio, ele está mais enquadrado como um elemento benéfico, né? Porque apenas em alguns locais, em algumas plantas, o sódio desempenha um papel importante. Para outras plantas em diferentes localidades, o sódio passa a ser um elemento tóxico. Tá?
O cobalto, o selênio e o níquel e o próprio silício, antes de passarem à categoria de elementos essenciais, eles estavam enquadrados como benéficos. Ou seja, a planta desenvolve bem sem ele. Porém, se ele estiver presente no ambiente, a planta, né, desenvolve muito melhor. Tá? Então, eles eram benéficos até a comprovação da essencialidade, né, no caso dos elementos citados anteriormente. Ok? E temos também os elementos enquadrados na classe de tóxicos. Né? O que são elementos tóxicos? Que eles não são essencial nem benéfico e eles podem afetar o desenvolvimento da planta. Então, por exemplo, o alumínio, né, em grande quantidade, ele pode ser tóxico para as plantas. A planta não desenvolve, né, podendo até levar a planta à morte. Né? O cromo, chumbo, né, alguns metais pesados encontrados aí no solo, podem ser tóxicos para o desenvolvimento da planta. Tá? Então essas são as 3 categorias dos elementos. Né? Eles podem estar presentes no solo, serem essenciais, ou serem benéficos, ou serem tóxicos. Certo? Tá? Então, desse total aí, 18 elementos, né, são 19, né, elementos são essenciais, incluindo aí o cobalto. Tá? Considerando aqui, ó, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, com o cobalto 21. Então precisamos atualizar aqui, ó, apenas 21 elementos são essenciais, né? Que são os 18 minerais que estão aqui, né? E mais os 3 orgânicos, 21 elementos essenciais, tá? Aqui só para nós termos uma ideia, né? No caso que para cada 1000 kg de grãos de milho, né, a planta extrai 18 kg de nitrogênio, 3,9 kg de fósforo, 19,5 kg de potássio, tá? A planta toda. 4 kg de cálcio, 4,3 de magnésio, 2,1 de enxofre. Tá? Então, tá aí os macronutrientes. Aqui para a soja, 75 kg para cada 1000 kg de grãos de nitrogênio. Tá certo? Então, são os macronutrientes. Agora, quando a gente vai para macro e micro, aqui no caso a cana-de-açúcar, para cada 100 toneladas de colmo, né, colhido, nós temos aqui 90 kg no colmo, 60 kg na folha. Então, total de 150 kg para cada 100 toneladas de cana-de-açúcar, folha e colmo. 155 de potássio, quilogramas. Tá? Quando nós vamos para micronutriente, olha aqui, boro. Tá? Enquanto o nitrogênio é 150 kg por hectare, o boro é 300 gramas por hectare. Tá? O cobre, 270 gramas. Ou seja, olha a diferença. Um precisa de 150 quilos, o outro precisa de 300 gramas. Porém, como já dito anteriormente, né, o nitrogênio não é mais importante do que o boro. Tá? Mesmo sendo requerido em menores quantidades. Ele tem tanta importância quanto. Tá? Se não tiver presente no ambiente, a planta não desenvolve satisfatoriamente. Ou seja, posso ter lá 150 kg de nitrogênio. Se não tiver boro, a planta não vai desenvolver, porque o boro também é um elemento essencial. Ok? Tá? Então, né, os elementos úteis, né, são os elementos não essenciais, a planta pode viver sem eles, né, como foi comentado. Sua presença é capaz de contribuir para o crescimento. Ok? Tá? E os elementos tóxicos também, como comentado, são prejudiciais à planta. O alumínio, o mercúrio, o chumbo e o cobre são exemplo de alguns. Mais comum para nós é o alumínio. Tá? Então, aqui mostrando o teor de nutriente, né, adequado para as plantas. Tá? Porque mesmo um elemento essencial, ele pode ser tóxico. Tá? Por quê? Devido ao excesso desse elemento presente no ambiente. Tá? Então, existe uma faixa adequada para a disponibilidade desse nutriente. Abaixo, ele vai apresentar sintomas de deficiência. Então, né, a planta não irá desenvolver satisfatoriamente e começar a apresentar sintomas de deficiência. Tem uma faixa satisfatória acima,
né, ele começa a ser tóxico. Tá? Então, o próprio elemento essencial ele pode ser tóxico dependendo da quantidade disponível. Para os macronutrientes, como são exigidos em grande quantidade, isso é mais difícil de acontecer. Tá? Porém, para os micronutrientes, isso, né, é mais comum, né, nós intoxicarmos as plantas em decorrência de uma superdosagem, né, de um micronutriente. Tá? Então, né, para irmos pensando, né, o que são os elementos essenciais, né, então são elementos que atendem os critérios de essencialidade. Bom, quais são os mais importantes para o desenvolvimento dos vegetais, os macro ou os micro? Ambos têm a mesma importância. Não existe mais importante. Né? Como nós dissemos, o nitrogênio pode ser requerido 150 kg e o boro 300 gramas, ambos têm a mesma importância. Tá? Então não existe elemento essencial mais importante. Se ele é essencial, ele é importante, independente se precisa de mais ou menos a planta. E aí, quais são os macronutrientes? Né? Nitrogênio, fósforo e potássio, que são NPK, né? Cálcio, magnésio e enxofre. São 6 os macronutrientes. Ok? Então está aqui quantos e quais são os elementos essenciais, né? Que nós já dissemos. Né? Então aqui primeiro os macro e aqui embaixo os micronutrientes. Tá? Acrescentemos aqui o cobalto. Tá? E aí nós vamos falar rapidamente das leis da fertilidade para nós entendermos a importância dos nutrientes, assim também como o manejo, né, da adubação. Bom, a lei da fertilidade que trata da importância, né, ou da essencialidade de todos os elementos é a lei do mínimo. O que quer dizer a lei do mínimo? A lei do mínimo ela diz que o elemento essencial que estiver na quantidade abaixo da mínima exigida pela planta, irá limitar a produtividade. Então vamos imaginar aqui, ó, esse barril representa bem essa lei. Se nós queremos encher esse barril de água, onde que a água vai começar a vazar? Nesse caso aqui no cobre, porque é a haste mais baixa. Não adianta eu ter a haste do nitrogênio, a haste do boro, né, lá no alto, né, abaixo do cobre lá limitar. Tá? Então, a lei do mínimo quer dizer, não é porque o nitrogênio exige 150 e o cobre exige 200 gramas. Tá? O cobre, 200 gramas, estaria aqui em cima. Vou imaginar que aqui só tem 100 gramas de boro disponível, a planta precisa de 200. Então, vai limitar. Tá? Então, o elemento requerido, né, em quantidade, a quantidade do elemento disponível for menor do que o mínimo requerido pela planta, esse elemento irá limitar o desenvolvimento da planta. Tá? Então essa é a lei do mínimo, ou lei de Liebig, que é o pesquisador alemão que, né, identificou essa lei. Tá? Então o elemento que está em menor quantidade vai limitar a produtividade. Então não adianta fazer uma boa adubação com macronutriente, se tiver algum micronutriente abaixo do mínimo exigido, que a lei do mínimo nos diz, vai limitar a produtividade. Tá? Então essa é a lei do mínimo. Tá? Então o ideal é o quê? Não é corrigir só o nitrogênio que está no mínimo, que é corrigir o nitrogênio. Potássio e zinco continuarão limitando, assim como fósforo e enxofre. O ideal é o quê? Fazer a correção da quantidade requerida para cada elemento. Tá? Para que a gente tenha, né, a garantia de toda a produtividade que a planta pode nos fornecer. Certo? Então, essa é a lei do mínimo. Nós temos também a lei da resposta quadrática, tá? Que diz que os nutrientes adicionados a solos deficientes promovem o crescimento da produção vegetal até certo ponto, a partir do qual ocorre a resposta negativa. Então é isso. Não é quanto mais fertilizante melhor. Né? Como foi falado anteriormente, existe o efeito tóxico. Esse efeito tóxico pode ocasionar uma baixa em produtividade. Então, se a recomendação é 200 kg de nitrogênio, não pode jogar 500 kg. Porque além de estar jogando, né, produto a mais, ou está contaminando o ambiente, gastando, né, mais, e vai ter menor produtividade. Tá? Então, essa é a lei da resposta quadrática. Tá? E a lei do incremento decrescente, quer dizer, o que ela quer dizer para nós? O incremento de
crescimento da planta a cada adição crescente de nutriente é menor que o incremento anterior. Quer dizer que, se eu tenho aqui um aumento em produção, vamos pegar aqui no caso do arroz. Se eu não joguei nada de nitrogênio, vou ter uma produtividade de 100 kg. Tá? Se eu joguei 10 kg de nitrogênio, se eu não tenho nada de nitrogênio, eu vou produzir 0. Se eu joguei 10 kg de nitrogênio, vou produzir 145, ou seja, saiu de 0 para 144. Se eu jogar mais 10 quilos, vou incrementar mais 98 quilos. Se eu jogar mais 10, vou incrementar 67. Então, quer dizer, o incremento com os primeiros 10 quilos foi 144 quilos. Com mais 10, foi 98. Com mais 10, foi apenas 67. Então, está vendo que o incremento em produtividade é decrescente. Até chegar um momento que vai começar a decrescer a produtividade. Tá? Então, não é assim, eu joguei 30 quilos, produziu 30 kg de nitrogênio, produziu 300 kg de grão. Se eu jogar 60 kg, vai produzir 600 kg, que seria o dobro? Não. Que mostra bem o gráfico. Jogar mais 30 kg vai produzir 400. Então, essa é uma outra lei da fertilidade, conhecida como lei do incremento decrescente.